Boa noite, professor Rafael Carolo falando, mais uma aula para vocês. Hoje a aula é direcionada para o primeiro ano do ensino médio e o assunto é zoologia. Mais precisamente, vou falar do filo dos artrópodes. Então, para você que não está nem sabendo o que são artrópodes, fica aí ligadinho que eu vou falar tudo que você precisa saber dos artrópodes de uma maneira geral. E nas aulas seguintes a gente vai falar um pouquinho de cada subfilo. Beleza? Bom, primeiro, quem são os artrópodes? Os artrópodes é um filo que engloba os seguintes subfilos: os crustáceos, então caranguejos, lagostas, camarão, as cracas, animais majoritariamente aquáticos. Os quelicerados são aqueles que têm quelíceras. As aranhas, os escorpiões são os principais exemplos. Os hexápodes, hexa significa 6 e podes significa pés. São aqueles animais que têm 6 pés, os famosos insetos, tá? O maior grupo em variedade do planeta Terra, que inclui desde formigas, abelhas, até libélulas, baratas, borboletas, uma grande variedade tem esse subfilo. E o último grupo é o grupo dos miriápodes, né? Você pode ter visto ele antes dividido em dois grupos, dos diplópodes e dos quilópodes, tá? Hoje esses dois grupos são classificados juntos como miriápodes, que miria significa 1100 e podes pés, então são aqueles animais com muitos e muitos pés. Beleza? Bom, nós vamos falar hoje da fisiologia deles de uma maneira geral, tá? Não vou aprofundar em nenhum subfilo ainda. Então vamos falar das características gerais, as características que são iguais para todos os filos. Bom, primeiro, na classificação, quando a gente vai classificar os grupos animais, né, a gente segue a filogenética, que tem a ver então as relações genéticas de parentescos entre os animais, também leva em consideração características físicas, mas o que mais pesa aí é a mesma genética e as relações evolutivas, então o grupo que descendeu do outro, etc. Bom, para serem encaixados no mesmo filo, os animais têm que ter uma característica em comum, que coloque eles nesse filo. No caso dos artrópodes, há características que têm relação direta com o nome do grupo. Artron significa articulação, podos significa pés, então são animais com pés articulados, né? Com apêndices articulados, que a gente fala, porque não são só os pés, né? Também tem antenas, tá? Quelíceras, pedipalpos, são aí algumas estruturas que existem nesses grupos, beleza? Bom, característica em relação à simetria. Todos os artrópodes têm simetria bilateral. É a mesma simetria que nós humanos temos. Então, se você pegar e dividir uma formiga no meio, dorso-ventralmente, né? Então, dorso-ventral, da parte anterior para a parte posterior, dorso, ventral, dividir no meio, cada lado vai ser igual, né? Se você pegar, dividir ela no meio, aí vai ser diferente, tá? Se você dividir assim, acho que eu sou um ótimo exemplo aí. Se você me dividir assim, cada lado vai ser igual. Se você me dividir assim, né, vai ficar perna por um lado e corpo por outro. Beleza? Outros tipos de simetria que existem no mundo animal é a simetria, por exemplo, a simetria radial que a gente tem nas estrelas do mar, que você divide ela em qualquer direção no raio, né? Radial por causa do círculo, o círculo tem um raio, qualquer raio que você dividir a estrela do mar ela vai ser igual, beleza? São animais triblásticos. O que significa ser triblásticos? Que eles são desenvolvidos em 3 folhetos embrionários, tá? Essa é uma característica evolutiva que se manteve, que se mantém até nós, tá? Então nós também somos triblásticos, né? Tem lá
Nós somos desenvolvidos então por 3 folhetos embrionários. Fechou? São animais celomados. Tá? Essa é uma característica que ela vem desde os moluscos, são os primeiros animais celomados. Antes disso tinha os nematódios que eram pseudocelomados. Tá? Celoma significa que tem uma cavidade dentro do corpo, tá? Que chama celoma. Então, esses animais são animais celomados. Tá? Bom, uma outra característica desse grupo é a metamerização. Tá? Essa característica ela também vem ela vem do grupo dos anelídeos e se manteve nos insetos. Só que tem uma pequena diferença. Né? Nos anelídeos, por exemplo, na minhoca, na sanguessuga, você consegue ver a separação em várias partezinhas, né? Na minhoca você consegue ver certinho as linhazinhas que ela é separada ali. Nos insetos isso é um pouco diferente, tá? Porque essa metamerização, ela forma tagmas. Tagmas são as divisões do corpo do inseto, tá? Por exemplo, tagmas são as divisões no corpo dos artrópodes, tá? Por exemplo, nos insetos, eles são divididos em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Tá? Se você pensar, por exemplo, numa formiga saúva, aquela grandona, você consegue distinguir muito bem a cabeça dela, o abdômen, que é a parte do meio, de onde saem as pernas, e a bundona dela lá, que a saúva tem aquela bundona que é o tórax, né, que é a parte do meio, desculpa, e o abdômen, que é aquela bundona lá da formiga. Você consegue ver 3 partes certinhas, tá? São esses os tagmas. Esse exemplo que eu dei dos insetos, né, em crustáceos e aracnídeos é um pouquinho diferente, mas a gente não vai pegar nesse detalhe. O importante é você saber que os artrópodes eles têm um corpo dividido e que essa divisão é em tagmas. Belezinha? Bom, outra característica geral dos insetos que serve para dos artrópodes, que serve para todo o grupo, é o exoesqueleto de quitina. Se você já viu uma cigarra gritando, né, cantando, para mim aquilo parece mais um grito do que uma cantoria, né? Bom, se você já viu lá uma cigarra e depois foi procurar ela, ou você não achou, porque ela é muito... Quando você vai chegar perto dela, ela fica quieta. Ou você só achou o exoesqueleto dela lá grudado na árvore, né? Que os insetos eles precisam fazer um processo de muda para conseguir crescer, porque o exoesqueleto de quitina ele não é expansível, né? Ele é rígido, ele não muda o formato dele. Então esse inseto tem que perder, ele tem que sair de dentro do exoesqueleto e crescer e aí formar outro exoesqueleto para crescer. Esse processo é chamado de muda ou ecdise, tá? É um processo semelhante ao que acontece na troca de pele das serpentes, por exemplo, né? A pele da serpente ela não consegue crescer junto com o corpo do animal, então a serpente tem que perder a pele, crescer e aí uma pele nova é desenvolvida que já vai acomodar o corpo dela inteiro dentro. Belezinha? Bom, vamos falar agora da fisiologia desses animais, né? Sobre os sistemas dele. Primeiro, o sistema nervoso. Aqui nós temos o exemplo, está escrito grupo Insecta, mas ele vale para todos os grupos dos insetos, tá? Os insetos têm um sistema nervoso ganglionar ventral, né? Ventral porque fica no ventre aqui, ó. Você pode ver os gânglios aqui no ventre, tá? E, bom, ele é formado pelo cérebro, que esse cérebro tem 2 gânglios principais. Você vê o cérebro tem um gânglio frontal, o gânglio subesofágico. Gânglio esofágico e subesofágico, né? 2 partes, um que está em cima do esôfago, outro que está embaixo. Bom, é aqui que você encontra a explicação do porquê, quando você mata um inseto,
ele fica lá às vezes se remexendo, tá? Porque o gânglio dele está espalhado pelo corpo inteiro. E aí um gânglio é responsável pelos movimentos, o outro é mais pelas funções fisiológicas. Então esse gânglio responsável pelo movimento vai fazer com que o inseto fique aquela doideira. Ela parece que ele ainda está vivo, mesmo que ele não esteja. Beleza? Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre o sistema nervoso dos insetos. É um sistema nervoso bem simples, tá? Não veio aí nenhum avanço evolutivo muito grande, tá? O que é legal citar é que alguns insetos têm a presença do tímpano, né? Um órgão semelhante ao tímpano, então eles podem ouvir sons. Isso é um avanço, com certeza, tem a ver com o sistema nervoso, né? Com o sistema sensorial. Belezinha? Bom. Bora pro próximo, o sistema respiratório dos insetos. Aqui nós tivemos um grande avanço, tá, evolutivo. Aqui foi o primeiro grupo onde apareceu a traqueia. E a traqueia é um órgão muito importante, porque ela deixou a respiração muito mais efetiva. Ela ficou mais otimizada, tá? A respiração conseguiu aproveitar melhor, as trocas gasosas foram melhor aproveitadas pelos insetos, pelos artrópodes. Desculpa, eu tenho mania de falar insetos quando eu estou me referindo a artrópodes, né? Se você perceber aí, me fala que eu vou corrigir. Mas bora. Então, os artrópodes, eles foram os primeiros a ter essa respiração traqueal, mas não são todos, tá? Essa respiração traqueal é presente nos insetos, nos miriápodes e nos aracnídeos também, tá? Os aracnídeos têm traqueia, mas ele também tem um outro órgão que ajuda, tá? Mas primeiro vamos falar aqui da traqueia. Você pode ver como é rico aqui nos insetos, né? De cavidades. Olha só o tanto de cavidades que tem, tá? Olha só a traqueia, o tanto que ela é vascularizada, digamos assim, vascularizada, né? E isso foi muito importante para a habilidade de voar dos insetos, tá? Porque voar é um exercício que exige muita energia mesmo, tá? E para isso, o sistema traqueal foi muito importante, porque você aproveitar melhor a respiração, as suas trocas gasosas serem mais efetivas, faz com que você consiga ter energia mais rápido. E tendo energia mais rápido, você consegue sustentar o seu voo por mais tempo. Por isso que foi muito importante a respiração traqueal para os insetos. Até porque o voo é a capacidade que permitiu aos insetos conquistar diversos ecossistemas no mundo inteiro, se espalhar, né? Você pode ir para qualquer lugar do mundo, praticamente, que tem insetos, né? Até lá no frio da Antártica tem inseto, mesmo que sejam limitadas as espécies. Até lá na Antártica tem insetos, né? No mundo inteiro tem inseto, cada inseto é adaptado a um clima diferente. É um grupo muito variado. E isso tem muito a ver com a habilidade de voar. Beleza? Bom, os aracnídeos, né? Os quelicerados, que eu falei acima. Os quelicerados, eles têm a respiração filotraqueal, tá? Que tem os sacos pulmonares, né? Ou pulmões foliáceos. São neles que são realizadas as trocas gasosas, tá? Aqui tem a foto de uma aranha. A aranha possui traqueia, só que o outro representante dos quelicerados, os escorpiões, não possuem traqueia, só possuem os sacos pulmonares para fazer essas trocas gasosas. Beleza? E a respiração nos crustáceos, ela é branquial, né? Isso está estritamente ligado com o modo de vida dos crustáceos, que são animais majoritariamente aquáticos, né? Então, assim como, por exemplo, os peixes que têm respiração branquial, os crustáceos também têm esse tipo de respiração, porque é a respiração que é efetiva embaixo da água, né? Senão, porque é a respiração que faz a troca com a água diretamente, né? Enquanto a respiração traqueal faz a troca com o ar. Beleza?
São esses 3 tipos de respiração que existem no grupo dos artrópodes. O sistema circulatório, ele é semelhante para todos os grupos, tá? Dentro dos artrópodes, para todos os subfilos. É um sistema circulatório aberto, lacunar, nós podemos falar, tá? Então, como você pode ver aqui, tem o coração. Esse coração bombeia o sangue para o corpo. Esse sangue vai chegar e vai ser despejado na hemocele, tá? Na hemocele. Então, por isso que ele é aberto, ele não completa um ciclo fechado. Ele vai para uma cavidade, ele entra nas lacunas do corpo do animal, tá? Para distribuir. Por isso que ele não é fechado. Se ele fosse fechado, ele passa daqui direto para cá, voltar. Mas ele passa aqui por essa parte aberta, por isso que ele é aberto, tá? É um sistema circulatório que ele é eficiente, não é tão eficiente, mas para os insetos ele é muito bom, né? Tem o sistema circulatório, o sistema respiratório tem uma relação muito grande, inclusive em nós, né? Porque a nossa circulação, nosso sangue é o que leva, que faz as nossas trocas gasosas, que leva, né, o ar que a gente respira até nosso pulmão, faz as trocas no pulmão, depois traz esse ar de volta para ser expirado, né? Então o sistema circulatório e respiratório, eles estão muito ligados, conectados. Belezinha? Bom, vamos falar simples, o que você precisa guardar que ele é um sistema circulatório aberto. Se você quiser guardar que ele também é lacunar, vai ser muito interessante para diferenciar ele de outros sistemas circulatórios abertos que a gente tem ao longo do reino animal. Fechou? Próximo, o sistema excretor. Bom, sistema excretor, são 3 tipos de sistema excretor que nós temos. O primeiro é o dos insetos, que eu vou apresentar, que a excreta ocorre pelos túbulos de Malpighi. Tá? Tem aqui a partezinha que está sendo focada e essa partezona aqui. Como que acontece? Esses túbulos de Malpighi vão pegar as excretas na hemocele, tá? Ó, água, sais, excretas nitrogenadas vão pegar na hemocele tudo isso. Ele vai ser capturado pelo sistema excretor, vai ser levado para o final do estômago ali, começo do intestino, e isso aí vai sair fezes e urina através do reto, tá? Aqui você pode ver que no reto tem a reabsorção de algumas coisas que são importantes para o inseto, tá? Essa reabsorção precisa acontecer justamente porque aqui no sistema circulatório tem essa parte aberta, então algumas coisas se perdem, tá? E aí é bom ter essa reabsorção aqui porque ele tira um proveito maior, tá? Então ela vem aqui pelos tubos de Malpighi que capturam as excretas e trazem de volta para dentro do sistema excretor, para dentro do corpo do animal. Tiram da hemocele e trazem para dentro aí do sistema excretor. Beleza? Isso é nos insetos e nos miriápodes. Agora nós temos os crustáceos. Os crustáceos têm um sistema excretor um pouco diferente, tá? O sistema excretor dos crustáceos, ele é pela glândula verde ou glândula antenal. Ele tem esses 2 nomes porque fica aqui atrás da antena, ou porque também é um pontinho verde que dá para ser localizado ali. Quando você vê o animal de verdade, você consegue detectar, beleza? Bom, ele é quase similar. Ele pega as excretas do sangue, passa por essas glândulas aqui que vão filtrar e sai pelo poro excretor que fica bem aqui, tá? Então ele vem de dentro para fora, pega também da hemocele, né, desse animal, faz junto as excretas para tirar. Interessante que muda um pouco o tipo da excreta, tá? A excreta é diferente nos crustáceos e nos insetos. Nos crustáceos é uma excreta que ela não é concentrada, assim como dos crustáceos. Ela é mais diluída em água, justamente porque esses animais
eles vivem na água. Então não tem problema deles perderem essa água na sua excreta. Tá? Já nos insetos é muito mais concentrada essa excreta, justamente porque eles precisam economizar água, já que eles não vivem no ambiente que tenha tanta água. Tá? Então é muito interessante para eles economizar essa água aí na excreção, por isso que os produtos nitrogenados são diferentes. Beleza? A excreta, eu vou buscar aqui e depois eu confirmo qual que é a excreta de cada um, porque agora eu estou em dúvida, então não vou falar coisa errada para vocês. Tá? Eu sei que um é ácido úrico, o outro é amônia, não sei qual é qual, agora eu estou um pouco confuso em relação a isso, então não vou passar a informação errada. Belezinha? E o último é os quelicerados, aqui representados por uma aranha, né? Elas também têm os túbulos de Malpighi para fazer a excreção delas, só que elas têm outro órgão que são as glândulas coxais, né? Você vê aqui elas estão bem embaixo do corpo do aracnídeo, no caso, e elas, tá vendo que aqui vem de todos os lados, né? Ela recolhe excretas aí de vários lados do corpo, tem uma filtração já nessas glândulas e depois ela passa aqui pelos túbulos de Malpighi fazer todo o processo igual ele faz aqui nos insetos, tá? Então é como se essas glândulas fossem um órgão acessório, uma coisa a mais que os aracnídeos têm para excretar, beleza? E a excreta delas é a mesma excreta dos insetos, que é aquela excreta que retém a água, né? Ela é uma excreta concentrada para eles perderem menos água nessa excreta. Beleza? Fechou? Sistema excretor. Então, bora de reprodução. Bom, a grande maioria dos artrópodes são dioicos. O que significa dioicos? Que os gametas são produzidos os gametas não são produzidos no mesmo indivíduo. Então, o mesmo indivíduo, né? Um indivíduo só não tem capacidade de produzir gametas masculinos e femininos, né? Então, tem o indivíduo fêmea, que produz o óvulo, e o indivíduo macho, que produz o esperma. Então, cada um produz o seu gameta, tá? Então, são produções diferentes, por isso de 2, beleza? A fecundação é interna. O que significa fecundação interna? Significa que esse espermatozoide, ele encontra o óvulo dentro do organismo da fêmea na grande maioria dos casos, né? Em todos os casos praticamente. Tá? Por exemplo, as aranhas, elas têm o pedipalpo, os machos têm o pedipalpo adaptado para a função sexual. Tá? Então eles usam esse pedipalpo para pegar o esperma deles e colocar na fêmea, lá introduzir, fazendo essa fecundação interna. Tá? Outros animais, eles fazem a fecundação por penetração. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar um monte de foto de uma mosquinha lá em cima da outra, joaninha, de tudo. Né? Até libélula, que é meio esquisito, porque elas ficam com o abdômen delas todo dobrado, é uma coisa doida. Tá doido, os insetos se reproduzindo são doidos. Beleza? Bom, outra coisa sobre a reprodução. A grande maioria dos insetos são ovíparos, né? Significa que eles botam ovos, né? As abelhas, elas têm desenvolvimento, né, por ovinhos. Vários insetos têm reprodução por ovos, tem o ovíparo. Tá? O desenvolvimento acontece dentro do ovinho e depois nasce lá a larva, o mini adulto, o que for. Tá? Tem o caso dos escorpiões, que são vivíparos. Tá? É uma exceção, os escorpiões são seres vivíparos aí dentro do grupo dos artrópodes. Beleza? Eu acho que agora há pouco eu falei insetos querendo dizer artrópodes, me desculpa. Se você percebeu, se você não percebeu, agora você percebeu. Beleza? Bom, quanto ao desenvolvimento. Tá? O desenvolvimento dos insetos, ele é muito ele pode ser ele pode ser direto ou indireto, tá? E tem 3 maneiras de acontecer o desenvolvimento. Tem o ametábulo, que é sem o metábulo vem de
metamorfose, né, de transformação, então é sem uma grande transformação. O holometábulo, que é uma transformação total, e o hemimetábulo, que é uma transformação ali mediana, tá? Isso aqui vai ficar mais claro com essa imagem, tá? A traça de livros aqui, se você nunca percebeu, é aquele bichinho que fica no seu banheiro ou fica dentro de armário, tá? Esse bichinho ele nasce pequeno e ele só vai crescendo. Só que desde pequeno ele já tem todas as suas características do adulto, tá? Ele tem todas as características do adulto. Ó. Você pode ver, tem as antenas, todas as pernas, né? Tudo é igualzinho, só muda o tamanho. No hemimetábulo. O que acontece no hemimetábulo é que por mais que ele mude pouco, né? Aqui, quando ele é um mini adulto, ele não tem algumas características que o adulto tem. Como, por exemplo, não tem as asas, tá? O sistema reprodutor dele aqui ainda não é bem desenvolvido e ele vai se desenvolvendo até que o adulto tem tudo isso. Tem as asas, sistema reprodutor desenvolvido, tudo certinho, tá? E o holometábulo, que aqui tem o caso da mosca, mas eu gosto de falar da borboleta, né? Porque a borboleta vira aquela coisa linda depois da metamorfose. E também antes, quando são as lagartinhas da borboleta, eu acho lindas, tem algumas lindas, né? Se a gente for olhar, tem aquela lá que parece Caterpie lá do Pokémon, maravilhosa. Eu gosto muito, tá? As abelhas também têm o desenvolvimento holometábulo. Então é a larvinha, essa larvinha vai se alimentando até que quando ela tem uma quantidade de energia razoável, ela entra em estado de pupa. Esse estado de pupa aqui é um negócio doido. O bicho quase se liquefaz inteiro, né? Ele praticamente se derrete para tomar uma nova configuração no corpo. E aí ele sai daqui de dentro como um adulto já, pronto, com todas as características, né? Com as asas, as patas, as pernas, as antenas, tudo certinho, tá? Então, são esses aí os tipos de desenvolvimento dos insetos. Beleza? Fechou? Bom, para terminar, eu não falei, né, de cada grupo individualmente. Eu falei alguns exemplos, algumas exceções que tem em cada grupo, mas eu não falei deles individualmente, tá? Então, eu vou abordar isso nas próximas aulas e para vocês já chegarem nas próximas aulas, sabendo bem, tendo uma ideia do que cada grupo tem essa proposta de atividade aqui, tá? Então, a proposta é a seguinte, vocês vão construir uma tabela comparativa para os 4 subfilos do grupo dos artrópodes com as seguintes características, ó. Número de pernas, número de antenas, divisão do corpo, o habitat, o tipo de respiração, o tipo de excreção. Tá? Aqui no tipo de excreção você pode colocar também a excreta, tá? Já que eu não consegui falar para vocês ali, que eu estava meio confuso, vocês que vão me falar qual que é a excreta de cada um desses grupos. E aí nas aulas seguintes a gente vai aprofundar mais em cada grupo separadamente. Belezinha? Então essa é a proposta de atividade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Desculpa aí quando eu falei em inseto querendo dizer artrópode. Beleza? Valeu, obrigado por terem prestado atenção. Fiquem aí com a atividade. Qualquer dúvida, comentem, deixem o like, se inscreve no canal, toda essa coisa aí de youtuber. Muito obrigado, boa noite.